né? Até ser o momento de novamente tirar essa fralda quando for o momento de novo, tá? Aqui eu coloquei alguns exemplos de dispositivos que podem ajudar quando a nossa criança está pronta para o desfraude, né? Então, ela já conseguiu ali as 5 etapas ali da maturação de cada um dos desfraudes, e a gente vai começar a tirar aí a fralda da nossa criança, tá? O que a gente pode usar? O redutor de assento, trouxe esse aí como modelo, e o banquinho, né? Então, tem gente que opta pelo redutor de assento não usar o pinico, e isso aí vai de cada família, tá? Não tem algo específico, mas o banquinho é muito importante porque geralmente a nossa criança ela não alcança o pé no chão. E tem criança que tem medo do vaso sanitário e não usa o vaso sanitário, não porque ela não está pronta, mas porque ela tem medo de cair lá dentro, mesmo que ela esteja com redutor de assento. E o banquinho é mais um dispositivo que dá essa segurança, que é a segurança gravitacional que a gente fala, né? Então, dele conseguir colocar o pezinho no suporte ali no chão, né? O que seria o chão, e se sentir mais seguro para usar o vaso sanitário. Aí eu coloquei esse modelo, mas tem outros, né? Então, tem esse que já é um modelo aí de escadinha, que já serve tanto para colocar os pezinhos, quanto para chegar até o vaso sanitário. Esse outro equipamentinho que a gente usa para levantar a tampa do vaso sanitário, pode ser mais fácil levantar aí, tem vários formatos de bichinho colorido, que pode ajudar na hora de levantar, para que essa criança tenha mais autonomia nesse momento, né? Esse é um outro modelo de redutor de assento, que coloca essas abas aí por baixo da tampa do vaso sanitário, né? E ele diminui um pedacinho aí do espaço ali da bacia. E aí tem vários modelos de pinico, né? Que assim, o modelo não importa, né? Pode ser esse mais simplesinho, pode ser aquele lá da época da vovó, pode ser o que toca música, pode ser o que tem cara de vaso sanitário, esse para os meninos aí que tem que fazer o xixi e mirar ali na linguinha do saco, não importa. A única coisa que não dá para a gente usar é o que vem no próximo, tá? No próximo não, mentira, no outro. Coloquei aqui algumas outras ferramentas que podem ajudar. Então, a minha criança ela já está pronta, né? Não esqueçam que não é para ela, a gente não vai usar essas ferramentas para ela aprender a usar o banheiro. Ela já está pronta, mas a gente vai facilitar aí para ela entender quais são as etapas. Então, tem essas sequências, né, do que fazer, ou às vezes só uma imagenzinha ali para lembrete. A gente pode usar vídeos, né, lembrando também aí da questão do uso de telas, né, a gente não vai fazer um uso de telas excessivo, né, então até 2 anos não é recomendado pela Sociedade Brasileira de Pediatria que a gente faça uso de telas, de 2 a 5, 1 hora por dia com supervisão, então a gente pode usar de alguns vídeos nesses momentos, ou não usar, se for a preferência, né, pela família. A gente pode trazer a brincadeira do uso do banheiro aí nas atividades do dia a dia, então pode pegar ali a bonequinha que vai usar a privadinha ao invés de usar um vídeo. O próprio livro, né, eu trouxe esse livro como um exemplo, porque eu já usei, ele é super legal, ele é bem lúdico, ele tem várias imagens, os bichinhos usando fralda, tirando, como que é esse processo, mas existem outros vários, né, esse aí é só uma sugestão. E aí, assim, o que não dá para a gente usar são essas duas coisitas, né, a primeira é a calcinha ou cueca de transição. Primeiro porque ela causa uma grande confusão, né? Para quem não conhece, é uma calcinha ou cueca que tem ali dentro um suporte anti-vazamento. E aí a criança não entende se ela tá de calcinha ou se ela tá de fralda, né? Tem cara de calcinha, mas faz a função da fralda. Então, assim, se ela está precisando desse dispositivo, é porque ela ainda está precisando da fralda, né? Então, a gente não precisa usar esse dispositivo, a gente pode usar da fralda para o banheiro, né? Se ela ainda precisa de algo anti-vazamento, ela precisa de fralda, tá? E o segundo aí, para quem participou do evento, né, de abertura do Agosto Dourado, que assistiu a palestra do pediatra do Daniel Becker, ele falou, né, que a gente tem o iPad, o iPod, o iPhone e o iPnico, né, que é esse aí da foto, em que no momento que ela está começando a aprender
os sinais que o corpo dela dá de que ela precisa usar o banheiro, a gente coloca uma tela gigante e uma super distração, né? Ela não vai prestar atenção no que ela está fazendo ali naquele pinico, né? Então, essas duas coisas não são recomendadas da gente usar. Vou deixar um espaço para a gente conversar, e depois que a gente conversar, eu tenho um pedido para vocês aí. Vou parar o compartilhamento e aí depois a gente volta. Se quiserem mandar dúvidas pelo chat, quiserem falar. Gabi, eu gostei muito dessas suas indicações. O livro da Nanda Perin, né, que é o Tchau Fralda, Foi Bom Te Conhecer. É um livro que tem bastante livro que fala sobre desfraude com historinhas, mas esse livro ele ele te dá algumas dicas como adulto de como também deve ser o seu comportamento no caso de um processo que é um processo fisiológico da criança, que a gente pode participar como facilitador, mas não é um processo do adulto. Isso. Então, a historinha do livro também conduz a criança a isso. Olha, se escapou o xixi, tudo bem, você pode usar a fralda, né? Não demonizando a fralda. Eu achei muito interessante. E no dia que eu tô com a minha bebê tem 2 anos e ela tá fazendo esse processo do desfraude, ela se interessou porque ela tem uma irmã mais velha, né, e tal. A irmãzinha tem 4 anos. Então ela ficou muito interessada. E aí, quando a gente leu mas eu demorei para ler o livrinho para ela. Quando a gente leu a historinha para ela do Tchau Fralda, a irmã falou: Olha, Liz, esse livro me ajudou quando eu precisei entender que eu tinha que sair da fraldinha já e tal. Aí a gente leu juntas e foi muito engraçado, porque né, nesse dia que a gente leu, ela tirou a fralda dela, ela quis pôr uma calcinha sozinha, se despiu e se vestiu e ficou querendo sentir aquela sensação de estar de calcinha, né? Ela foi experimentar outra sensação. Então, achei muito interessante esses dois conteúdos, né? Tanto o que a Nanda fala nos vídeos dela no Instagram e o livro também. E é exatamente isso, né? Quando a gente dá autonomia, quando a gente dá independência, quando a gente tem paciência, quando a gente tem respeito, a criança faz sozinha, né? É a gente que tem uma ansiedade aí gigante de antecipar esse processo e é tão simples, né? É tão rápido, que é isso, né? É tirar a fraldinha, pedir para tirar, vestir, experimentar qual é a sensação, e é exatamente esse o processo. Agora, eu não queria que o pessoal falasse, né? Eu acho que tem alguém que é de escola aqui, não sei, dessas experiências na escola, de desfraude coletivo, é uma coisa que culturalmente nos processos de trabalho é muito, muito realizada e causam alguns danos para algumas crianças, né? Então, a gente sabe que tem muito isso de ter, às vezes, uma funcionária nessa faixa etária dos dois, do G2, G3, né? Que fica só de tempos em tempos levando as crianças no banheiro, mesmo que elas não manifestem vontade nem nada. Isso é uma das coisas que algumas pessoas têm relatado. E outras coisas, né, de comparação, que olha, fulaninho já faz, você ainda não. A maneira de abordar, né, com a criança aquilo. Não sei se alguém tem alguma coisa para falar sobre isso. Tem aqui no chat a Pamela falando que a escola da filha tentou antecipar o desfraude e foi bem ruim, ela não estava pronta e regrediu. É bem comum mesmo, né? Tenho experiência de pessoas, assim, de famílias comentarem isso, de que como antigamente se fazia isso tão precocemente, então as pessoas, as avós, né, tem muito isso de querer antecipar, e aí a criança tem um problema muito sério de
de querer reter e segurar o cocô, e ficar 10 dias sem fazer cocô. E isso é muito Sim. ruim, né? Mas foi por conta da questão da condução do desfraude dentro da família. Sim, e acho que passa pela questão mesmo da cultura, né, que vem anterior. Você falou da avó, e era muito comum mesmo as avós, até hoje, né, falar assim, nossa, mas você não desfraudou ainda, né, e o quanto isso é recente, né, se a gente for pensar, como eu falei no começo, a gente teve a primeira fralda em 1951, é muito recente, né, são os pais e os avós de agora, e o quanto que a gente acaba demonizando essa fralda, esse processo, o quanto a gente pressiona a criança, né, antes do tempo. E eu fico pensando também no aspecto da gente enquanto profissional, seja o profissional da saúde, da educação, o que que a gente coloca para essas famílias, né? O que que a gente orienta, principalmente, assim, trago da questão da saúde, né? A família, ela vem muito na consulta em busca de orientação. E aí, quando a gente faz uma orientação inadequada, para aquela família, o que a gente disse é uma verdade, né? Uma família que não consegue buscar informação de outras maneiras, né? Que para ele aquilo que o pediatra, o enfermeiro, o profissional que atendeu é validado, ele vai seguir na condução inadequada desse desfraude. Então, quanto que a gente também precisa se atualizar e precisa buscar entender e trazer essa questão mais respeitosa aí do desfraude, né? A gente Eu não tem sei. muito essa fala, assim, né, às vezes, na consulta, já tá na hora de não usar mais fralda. Então, mãe, você vai deixar ele sem fralda em casa, né? Tem, tem isso mesmo, você tem razão. A fralda, o desfraude no verão, né? Eu não coloquei aqui, mas acabei de me lembrar. Muita gente fala assim: vou tirar a fralda no verão. Tirar a fralda em qualquer estação do ano não é um desfraude gentil, né? É um desfraude antecipado. A gente não vai tirar a fralda de ninguém. A criança é que vai dizer o momento em que ela precisa tirar a fralda, que ela não precisa mais dela. Ô, Gabi, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre uma questão que você comentou na sua apresentação, que é a regressão, né? Porque é uma realidade de muitas famílias. A criança que estava indo, assim, já de uma maneira mais adiantada na questão do desfraude, depois ela regride. E também sobre a questão das crianças mais velhas que estão com fralda, né? Porque às vezes a gente tem muita dificuldade de até encontrar fralda no tamanho da criança. Quando ela tem Sim. 4 anos e ainda não desfraldou e tudo, que você poderia dizer, assim, para essas situações? A gente tem dois aspectos, né? Ou como eu coloquei lá na figurinha que o desfraude não linear, né? Então, ela usou uma semana, ficou uma semana sem fralda e de repente começou a ter outros escapes, a gente volta. Isso a gente entende que é parte desse processo natural do desfraude, né? E aí tem as outras situações de regressão, que é quando a gente tem um intervalo maior, a criança já está 1, 2, às vezes até 3 meses sem fralda, e ela volta a usar, né? Às vezes a gente não identifica um motivo, né? Não faz uma avaliação, leva em consulta, não identifica um motivo para essa regressão, mas geralmente eles acontecem por fatores emocionais, né? Quando a gente vai fazer uma avaliação aí mais detalhada, alguma questão emocional que impactou essa criança de alguma forma e ela regrediu aí e precisou da fralda novamente. Pode ser pura e simplesmente não estava pronto ainda e foi um desfraude precoce e a gente entendeu que não era e voltou, né? Regrediu e não é que regrediu, é que não estava pronto, né, para o desfraude. Como pode ser também alguma outra questão que a gente precisa mesmo investigar. Tem essa situação que eu trouxe de exemplo dessa criança que foi um pós-cirúrgico, que precisou, né, de uma readaptação, precisou voltar a usar fralda e depois treinar o uso do banheiro. Pode ser por uma questão aí, por exemplo, um divórcio, uma separação dos pais, é muito comum que aconteça de novo
essa regressão, e às vezes até em crianças mais velhas, em crianças já atendi crianças de 9, 10 anos que não conseguiam mais usar o banheiro pós-divórcio, por exemplo. E aí a gente precisa cuidar desses aspectos, né? Avaliar e cuidar desses aspectos para a gente conseguir de novo usar o banheiro, né? Usar o banheiro aí nesse momento, às vezes, quando se trata de algo emocional, ele fica como algo secundário, né? Às vezes a criança, ela sabe cada etapa do uso do banheiro, ela sabe fazer, ela sabe como tem que fazer, mas se a gente não tratar o emocional anteriormente, a gente não vai conseguir fazer ela usar o banheiro, né? E realmente, essa questão do tamanho aí das fraldas, né? As crianças mais velhas, eu trouxe um pouco da cultura dos países desenvolvidos. Os Estados Unidos, por exemplo, eles têm um desfraude média de 4, 5 anos de idade, enquanto a gente desfralda as crianças aqui com 2, né? E aí a gente tem, nesses países, fraldas maiores, e aqui é muito difícil da gente encontrar, né? Eu já vi família que fez fralda, né? Existem aquelas fraldas ecológicas, né? E que a família começou a fazer a fralda em tamanho maior porque foi a solução que encontrou, mas que tinha muita dificuldade de encontrar fraldas para crianças maiorzinhas assim. É bem difícil essa questão do tamanho mesmo da fraldinha, né? Tem esse desfraude médio dos Estados Unidos, né? Na Europa é ainda maior, você consegue achar fralda para crianças de até 10 anos, né? Lá. E aqui a gente tem, assim, acho que até o XXG, né? Que é o tamanho de uma criança de 2 a 3 anos para usar, mas já não é uma fralda que aguenta um volume de xixi dessas crianças mesmo. Então, é uma fralda que não aguenta o xixi noturno, por exemplo. Então, Sim. tem que trocar no meio da madrugada. Que é algo que a gente bate aí na questão de indústria mesmo e dessa questão cultural, né? Se a gente tem um país que o desfraude ele não é comum para crianças mais velhas, não vale a pena para a indústria comercializar um produto desse, né? Então, por isso que a gente não tem. Mas a mesma marca que a gente tem aqui, a gente tem em outros países que fazem tamanhos maiores, né? Então, esse realmente é um desafio. Mais alguém tem alguma questão aí para colocar? E que alguém escreveu alguma coisa aqui no chat. A Emily, né, colocou sobre a gente orientar as famílias. Não sei se quer comentar alguma coisa. A Emily colocou esse comentário bem na hora que a gente estava falando dessa questão da regressão e dessas dificuldades aí, dessas situações mais difíceis. E aí tem uma outra questão que eu me lembrei também, que é da criança com deficiência, né? Que a gente vai ter aí um outro processo de desfraude que vai ser individualizado, que a gente vai olhar para cada situação. Mas, por exemplo, uma criança com síndrome de Down, né? Que tem a musculatura mais hipotônica, que a gente fala, que vai desenvolver a capacidade motora um pouquinho mais lento, um desenvolvimento mais atrasado. Provavelmente esse desfraude também vai ser um pouquinho mais tardio, né? E aí a gente precisa avaliar né, tem mais um critério mais rigoroso aí para essa avaliação, tem outros aspectos aí que a gente consegue identificar. Certo, que diz respeito a cada criança, né? A cada Sim, singularidade que no fim mesmo. é isso, que no fim é isso, cada um é singular, né, de cada um. É isso, então, gente. Essa é uma roda de conversa de pessoas muito quietinhas. É espaço para a gente falar, gente. Fiquem à vontade. A gente até deixou um tempo bom aí, justamente pensando nisso, que a gente pudesse trocar as experiências, né? Enquanto vocês vão pensando aí, eu separei uma atividade para a gente fazer no final. Eu vou voltar a compartilhar minha tela.
Eu esqueci de falar sobre a conta, né, no Instagram que você tinha me falado no começo. Então, eu deixei aqui no final, tá? Eu deixei o meu e-mail. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser entrar em contato por e-mail. Eu deixei o meu Instagram, né? Eu coloco algumas questões aí desse conteúdo, tem publicação sobre desfraude também. E deixei a conta do Primeiríssima Infância, né? Então, eu faço parte aí, junto com a G, que é articuladora, do Comitê Gestor do Programa São Paulo pela Primeiríssima Infância, e a gente tem postado aí a programação do Agosto Dourado, as ações que a gente tem desenvolvido, alguns conteúdos. Então, acho que vale a pena acessar aí as contas para quem se interessar, para quem quiser conhecer mais sobre o assunto. E aí, na próxima aqui, eu deixei esse QR Code e esse link aí embaixo, que eu queria que a gente fizesse uma pesquisa rápida e simultânea e ao vivo, interativa, se vocês puderem. Quem conseguir digitalizar o QR Code ou entrar nesse link, a gente vai construir uma nuvem de palavras. Então, se vocês puderem entrar e escreverem 3 palavras que ficaram para vocês sobre essa palestra, sobre essa ideia do desfraude mais gentil, para a gente construir a nossa nuvem, eu acho que seria aí bem legal para a gente ver que palavras são essas, né? Que memórias que são essas aí que a gente vai conseguir construir. Eu vou deixar aberto aqui. Não sei se todo mundo já conseguiu copiar, deixa eu voltar ela aqui. Eu já coloquei as minhas aqui. Eu vou compartilhar, então, a nuvem com vocês, para a gente ver o que está chegando. Então, o pessoal escreveu tempo, respeito apareceu mais, ó, que está maiorzinho. Paciência, empatia, único amor. E é isso, acho que a palavra-chave para tudo isso é respeito, né? Respeito e valorização das nossas crianças, né? Pintei nossa tela. Gabi, a Emily colocou aqui no nosso chat que ela percebe uma insegurança por parte da família em relação ao julgamento dos demais familiares. Qual a melhor forma de tranquilizar os facilitadores do desfraude? É possível compartilhar algum tipo de material, Gabi? A pergunta da Emily. Eu acabei de ler aqui também. Eu tenho alguns materiais aí falando sobre desfraude, eu posso depois, de repente, disparar pelos e-mails, né? Posso enviar assim. E é da gente dar mais poder a essas famílias, no sentido assim, de quando a gente capacita essas famílias, né? De quando a gente empodera essas famílias no sentido de que elas estão no caminho certo, né? De que elas conseguem fazer isso dessa forma. O julgamento fica em segundo plano, né? O julgamento vai existir. Quando a gente desfrauda muito cedo, vai ter julgamento. Quando a gente desfrauda muito tarde, vai ter julgamento. De qualquer forma, vai ter julgamento, né? O que a gente tem que passar é segurança para essas famílias de que elas estão no caminho certo, né? De que elas estão respeitando essa criança, de que elas estão fazendo no tempo dessa criança,
de que elas estão entendendo que essa criança não desfraudou tão cedo, não porque a mãe é irresponsável, ou porque é relaxada, ou porque a criança não quis, ela está fazendo pirraça, né? É porque é algo que é fisiológico mesmo, que é como eu falei, é de maturação emocional, cognitiva e motora, né? Então, eu acho que quanto mais conhecimento, quanto mais informação a gente leva para essas famílias, mais elas se sentem empoderadas e seguras para dizer, olha, eu estou no meu caminho, né? Seu comentário é seu, mas eu vou seguir da forma como eu acho que é mais cuidadosa e mais carinhosa com meu filho. Eu acho que é por aí. A verdade é que os julgamentos nessa fase, né, da primeira infância para as famílias, eles são muito constantes para tudo, para a introdução alimentar, para a Uhum. amamentação, para o desfraude. E aí isso interfere muito, né, nessas relações, porque além da gente ficar preocupado com o processo em si de desenvolvimento, ainda tem que ficar preocupado com essas interferências, é muito, muito difícil mesmo, muito complicado. E é isso, né? Para tudo vai ter o julgamento. Se você só amamentar exclusivo, vai ter, mas a sua criança não precisa de outra coisa. Se você vai introduzir outra coisa, mas só leite materno bastava. Mas se você vai dar papinha, tá errado. Mas se você vai dar o alimento só né, cortadinho lá no outro método, vai estar errado também. Então, tudo vai estar errado, né? O que a gente tem mesmo é que se fortalecer sabendo que a gente está buscando fazer o melhor pelo filho da gente, né? Essa informação, né? Estudar para ser mãe, para ser pai, para ser Sim. cuidador. A gente precisa estar sempre estudando isso também, porque é algo que também é uma experiência única para cada um que vai ser pai, mãe, cuidador de uma criança, e algo que você nunca fez e que é muito importante, né? Então, Uhum. não dá para ficar sem estudar algumas coisas sobre isso. Será que alguém quer falar mais alguma coisa? Eu queria dizer que como esse faz parte de um conteúdo formativo, né, do programa São Paulo pela Primeiríssima Infância, e eu sei que muitas pessoas estavam pedindo esse tema, muitas equipes. A gente vai deixar esse nosso encontro gravado disponível no site Primeira Infância Jundiaí, tá bom? E também no nosso Instagram, um link lá no nosso Instagram do Primeiríssima, para que vocês possam acompanhar e dividir com outras pessoas esse conteúdo também, tá bom? Acho que era isso, né, Gabi? Acho que sim. Eu queria agradecer muito a Gabriela por esse encontro de hoje, por todas essas informações extremamente úteis para a nossa rotina, né, de familiar, de cuidadores, de profissionais. Dizer que a gente sempre conta muito com ela, isso é um grande prazer para a gente aqui no Primeiríssima. E queria agradecer a todos vocês que entraram aqui com a gente ao vivo também. Muito obrigada pela presença e contem conosco para que a gente possa continuar aqui disseminando esses conteúdos afetivos, respeitosos no cuidado da primeira e primeiríssima infância, tá bom? Então, bom dia para todo mundo. Se quiserem entrar em contato com a gente, Gabi deixou o e-mail aí também, lá pelo site Primeira Infância, que a gente também tem um canal de comunicação e no Instagram também, tá bom? Um grande abraço a todos, um bom dia e feliz agosto dourado aí para todo mundo. Beijo. Gente, bom dia, viu? Obrigada pela participação de todo mundo. E é o que a Gê falou, precisando da gente, precisando entrar em contato, deixei os canais, a Gê está colocando outros aqui. Então, a gente fica à disposição para vocês, tá bom? Tchau, tchau.